Olá, vamos dar início aqui a mais uma leitura comentada falando de Tarô e Torá. E hoje a gente vai dar seguimento no estudo do arcano O Pendurado. E como sempre eu aviso que é uma continuação, né? Então esse daqui é a segunda parte. Para entender melhor, volta na primeira parte, volta um vídeo aqui para trás, você acompanha desde o início para um melhor entendimento. Porque aqui, na sequência, a gente já vai entrar na leitura, que é uma continuação da primeira parte. E vamos à leitura. Existe um momento dentro da jornada dos arcanos maiores em que algo muda profundamente. Se no início nós acompanhamos a formação da consciência, aquele despertar, aquele reconhecimento de si, chega um ponto em que essa consciência não pode mais permanecer apenas no plano das ideias. Ela precisa viver. E é aí que entramos naquele último bloco, os 12 arcanos da manifestação. Acho que no vídeo da força aqui eu fiz um breve comentário sobre essa divisão aqui dos arcanos maiores, 3 mais 7 mais 12, tá? E a partir da roda da fortuna a gente entra nos 12 arcanos que falam do plano da manifestação. Aqui a alma já não está mais apenas se percebendo, ela está mergulhada na experiência. Ela entra no tempo, ela entra no espaço, entra nos ciclos da vida. E o primeiro grande impacto desse mergulho é a roda da fortuna. A roda não pede permissão, ela gira, ela coloca a alma em movimento, em situações, em encontros, em perdas, em ganhos. É a vida acontecendo. E muitas vezes acontecendo sem que a gente entenda o porquê. E diante desse movimento inevitável, surge a força, o arcano a força. Mas não como um simples domínio, nem apenas como resistência. A força é o esforço da alma para lidar com a experiência que a ultrapassa. É a tentativa de se sustentar diante daquilo que não se compreende completamente. Porque existe algo dentro da alma que, em algum nível, sabe que há um sentido maior, um propósito mais profundo guiando tudo isso. Mas o humano não entende. E aquilo que não se entende, muitas vezes se resiste. Ou tenta ser controlado com os recursos que tem. A alma, então, revela esse ponto, não só a resistência, mas também o esforço de dominar a si mesmo dentro do movimento da vida, ainda que de forma limitada. E essa não é uma experiência individual, é humana. A humanidade inteira está o tempo todo tentando responder as mesmas perguntas. Por que eu estou vivendo isso? Qual é o sentido de tudo isso? As pessoas buscam isso em seus caminhos, por caminhos diferentes. Na fé, no conhecimento, nas relações, nas conquistas, mas no fundo a busca é a mesma, encontrar um sentido que organize a experiência da vida. E é exatamente aqui que surge o nosso arcano do pendurado. O pendurado não é alguém que está preso. Ele é alguém que deixou de tentar sustentar a vida a partir de um ponto de vista insuficiente. Depois de tanto movimento, depois de tanta tentativa, depois de tanto esforço, algo se desloca. Mas não porque a vida explicou, e sim porque a consciência mudou de posição. O pendurado vê diferente. Ele entende que talvez o sentido não estivesse em controlar o caminho, mas em compreender o que cada experiência revela. É uma inversão. Aquilo que antes parecia perda passa a ter valor. Aquilo que parecia atraso passa a ser necessário. E principalmente, aquilo contra o qual se lutava começa a fazer sentido. E quando esse sentido é encontrado, algo muito importante acontece. A luta deixa de existir, não porque tudo ficou fácil, mas porque já não existe mais oposição interna. É nesse ponto que a morte se torna inevitável. Aqui a gente já faz uma ponte para o próximo arcano que vem a seguir, do arcano pendurado, vem o arcano da morte. A morte não vem como uma escolha consciente. A morte não vem como uma escolha consciente de mudar. Ela vem porque já não é possível continuar sendo o que se era. A antiga forma de agir, de pensar, de sentir, construída sobre a resistência, medo ou tentativa de controle, perde o seu fundamento. Ela não se sustenta mais, então morre. O que surge não é alguém novo no sentido artificial, mas alguém que já não precisa lutar contra o próprio caminho. Alguém alinhado com aquilo que antes tentava resistir. E aí a gente tem aqui uma imagem que representa esse movimento da roda da fortuna, da força, do pendurado, vindo para o arcano da morte, que é o que eu acabei de mostrar aqui no sítio, né, no texto. Essa integração entre essas cartas e na maneira que ela evolui dentro da gente, como ela evolui no tarô. E agora vamos ver também na Bíblia como essa mesma sequência aqui
desses arcanos, ela se manifesta também dentro da Bíblia. E a gente tem aqui a história de Jesus Cristo, que ilustra exatamente essa sequência que eu acabei de mostrar aqui. Vamos adentrar no texto que mostra isso. Se quisermos observar esse processo na narrativa bíblica, ele se revela de forma extremamente clara na trajetória de Jesus Cristo. Existe desde o início a consciência de um destino a ser cumprido, algo maior do que a própria vontade individual. Mas é no episódio do Getsemane que essa verdade atinge o seu ponto mais intenso. Ali não vemos apenas sofrimento, vemos consciência sustentando a atenção no seu limite. Ele sabe do que precisa ser feito, ele sabe o que precisa ser feito, sente o peso disso e não se afasta. A solidão se revela, os discípulos dormem, o mundo não responde e ainda assim ele permanece. Esse é o ponto mais profundo da força, não fugir, não negar, mas sustentar o inevitável com lucidez. No Getsemane, Jesus Cristo não foge, não nega, não desvia, ele permanece. Então a força ali não é apenas eu não quero, mas tenho que fazer, mas é algo mais profundo. Eu sinto tudo, eu vejo tudo e ainda assim permaneço diante disso. Isso eleva a força de resistência para suportar o inevitável com lucidez, até que algo se desloca, não fora, mas dentro. A partir desse momento, a resistência deixa de existir, porque a visão se transforma. E isso já se anuncia antes, quando ele é confrontado pela tentativa de desvio. Ao ouvir de Pedro que aquilo não deveria acontecer, sua resposta é direta: afasta-te de mim, Satanás. Não por dureza, mas por clareza. E é bom ressaltar aqui que Satanás significa oposição. Aqui Jesus dizia a Pedro que se afastasse dele essa ideia de se opor ao seu propósito. Ele já vê aquilo que o outro ainda não pode ver. E quando essa visão se estabelece plenamente, o sentido se revela. Não há mais oposição interna, não há mais tentativa de evitar. Há entrega consciente, e isso se expressa nitidamente quando ele afirma: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Esse versículo está no livro de João, no capítulo 10. Aqui, o que antes poderia ser vivido como imposição, se transforma em ato voluntário. O sacrifício deixa de ser sacrifício e se torna doação. E a partir desse ponto, o desfecho já não é evitado. Ele é apenas a consequência natural, algo que já aconteceu internamente. E este é o arquétipo perfeito do pendurado. O pendurado não é passividade, ele é lucidez que já não se aceita ser desviada. Quando Pedro tenta impedir o caminho, ele está representando o apego humano, o medo, a tentativa de evitar o sacrifício. E a resposta de Jesus não é emocional, é alinhada ao propósito. E a aceitação não é só parar de existir, é ver com tanta clareza que qualquer oposição perde o sentido. Aquilo que antes poderia ser vivido como uma imposição ou sofrimento, passa a ser vivido como um ato de entrega, como doação. O que era peso se transforma em propósito. É a partir dessa mudança de visão, o desfecho não é mais evitado, ele se torna inevitável. A crucificação, onde ele é elevado e suspenso, não aparece apenas como um evento físico, mas como a expressão simbólica deste estado de entrega total. Já não há luta, já não há oposição interna, há alinhamento, e aí que entra o próximo arquétipo, o próximo arcano da morte. É exatamente por isso que a morte nesse contexto não se apresenta como ruptura, mas como consequência natural de uma transformação que já aconteceu por dentro. A antiga condição já não existe mais. O que permanece é a expressão plena de um sentido que foi, enfim, compreendido. Assim, a narrativa bíblica revela em forma de história aquilo que o símbolo do tarô também ensina. Há um momento em que a vida conduz, e há um momento em que o ser resiste ou tenta dominar, se apegar ou suportar. E há um momento em que a visão se inverte, e por fim, um momento em que a transformação se torna inevitável. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje, desejando a vocês um feliz feriado e um dia muito abençoado.